empreendedorismo, saúde, carreira, maternidade, beleza, família. Tudo do universo feminino agora no Mulheres, na Paiquerê 91,7 com Cris Magaldes. Boa tarde, Londrina e toda a região. Está no ar a edição de número 66 do programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Comigo, Cris Magaldes. Aqui o protagonismo feminino tem espaço. E o programa de hoje, eu quero iniciar agradecendo primeiramente a Deus e pela oportunidade desse programa. Principalmente a direção da rádio, né, por conceder esse espaço, por acreditarem no meu trabalho e especialmente a você, ouvinte, pela audiência. Eu estou muito feliz, nosso programa ele cresceu em audiência e nos últimos meses quase dobrou os números de ouvintes que nos acompanham todo sábado aqui, à 13h. Então, que alegria ter você aqui comigo todo sábado. Obrigada de coração. Que Deus continue abençoando vocês e o meu compromisso aqui é sempre trazer qualidade a cada dia mais, informação para quem me acompanha, para trazermos os direitos das mulheres, para brigarmos pelos nossos direitos, para trazer bastante informação para você, mulher, e principalmente também trazer um pouco de bênção, de conhecimento para você, para poder abençoar o seu lar. E hoje, no nosso programa, esse tema lindo, maravilhoso, que toca o coração de muitas mulheres, que é como construir um casamento sólido, educar os filhos com fé, propósito e principalmente amor, que nós mulheres temos esse amor para transbordar. E para essa conversa tão especial, eu recebo duas convidadas que são maravilhosas, e muito importantes para mim, que é a Camila Schweger e a Andréia França. Elas têm impactado muitas vidas, são mentoras, foram as minhas mentoras também. Um projeto lindo com a empresa Edifique Mentorias. Essa empresa que tem um propósito lindo, que é ajudar mulheres a resgatarem o propósito de Deus, que é a mulher dentro do seu lar. Ou seja, enquanto muitas mulheres falam de separação, de divórcio, falo que é a questão até do empoderamento feminino, mas a gente tem que tomar muito cuidado em relação a esse empoderamento. O empoderamento não está em destruir lares ou, enfim, né, em viver realmente o propósito de Deus na vida de cada mulher. Claro que são escolhas, tem mulheres que escolhem estar sozinhas, né, e tudo bem, mas para as mulheres que desejam construir uma família, um lar, ou resgatar uma família, o propósito da Edifique. Então, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, meninas. Obrigada por estarem aqui, aceitarem o meu convite. Muito obrigada. E falar um pouquinho de como vocês têm ajudado nesse processo tantas mulheres a viverem esse projeto de Deus, que é a família, né? Isso. Obrigada a você, Cris, pelo convite. É uma alegria, né, amiga? Uma honra estarmos aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, Cris. É uma alegria. E, assim, saber que o protagonismo feminino aqui no seu programa realmente tem espaço para todas as áreas, né? Sim. E ainda mais para nós, mulheres, que estamos dentro da nossa casa construindo uma família e também uma nação. Verdade. Porque existem muitos estudos, e principalmente um estudo de 1800, de Edward Gibbon, né? E ele começou a estudar, Cris, olha só. Porque as grandes civilizações definharam. Por que as grandes, o Império Romano, o Império Persa, por que elas acabaram? E ele não é cristão, esse livro não é um cristão, ele é um sociólogo, ele estudou. E ele viu que as grandes civilizações, elas acabaram pelo enfraquecimento da dignidade e santidade de um lar. Então, a casa é a base da sociedade. Sim. Então, quando a gente cuida da nossa casa, a gente está cuidando de verdade de uma nação. Olha que coisa importante o papel da mulher dentro da casa dela. Com certeza. Bom, e até parabenizá-las, né? Porque vocês têm feito um trabalho tão lindo e não poderia ser outras mulheres para falar desse assunto tão importante que é a família, a construção, que
cada vez mais difícil hoje a nossa sociedade, né? A mulher, ela precisa estar no mercado de trabalho, se prega muito de que a mulher tem que dar conta de tudo, ela tem que dar conta do marido, do trabalho, dos filhos, ainda tá bonita, né? Sim. E, enfim, vocês são maravilhosas, com certeza. Hoje agregam muito na vida de muitas mulheres, né? As duas têm casamentos há mais de 20 anos, com muito desafio, com certeza. Camila, né, pra quem não sabe, é esposa do Germano, um jogador, né, muito famoso da nossa cidade. E já passou tantos desafios e mudanças, lidar, né, com tudo isso, mudança de país, de cidade, sempre acompanhando o marido. Tenho certeza que não foi fácil. E também a Andréia, com mais de 20 anos, né, com empresários também, né, que não deve ter sido fácil compreender essas fases também que os empresários vivem, de às vezes não ter tempo para a família, também, altos e baixos. Tenho certeza que estar mais de 20 anos nesse relacionamento é todo o mérito de vocês, e com certeza vocês fizeram isso muito bem. E Jesus tem ajudado muito. Então a gente vai trazer um pouquinho disso, né, durante o decorrer do nosso programa. Mas nesse primeiro bloco, eu gostaria muito de focar nessa questão do casamento. Vamos lá. Então, até para que as pessoas compreendam um pouquinho melhor, o que significa para vocês esse casamento, mas baseado na fé e no propósito? Então, hoje tá muito difundido, a gente faz o que quer, da maneira que a gente quer, sem regra, né? Mas, assim, nós vemos mesmo que o casamento, ele tem um pilar que precisa ser a fé e o propósito. A gente precisa entrar no casamento sabendo que realmente ali, um casamento, ele por si só, ele não se sustenta, né? A chegada dos filhos, a chegada de dificuldades financeiras, de dificuldades de saúde, ela vem como em qualquer outro lugar. E quando nós temos fé, ou seja, quando nós acreditamos que o casamento ali, ele é algo superior, é um projeto de Deus mesmo para a vida do ser humano. E quando a gente tem um propósito, que é realmente glorificar o Senhor, o propósito de realmente falar assim, olha, que os meus filhos queiram ter um casamento como o meu. Né? Quando a gente tem um propósito e fé aliado, a gente vence e realmente estrutura um casamento e faz com que ele seja duradouro. Porque nos dias de hoje é mais desafiador, né? Com certeza. Porque são tantas divergências, né? As pessoas falam, mas são famílias, pessoas que se unem, que vêm com uma bagagem, né, de vida diferente, e unir tudo isso dentro de uma casa e cuidar dos filhos não é fácil. Não, é preciso ter fé e propósito, né? Com certeza. E como manter esse vínculo, Camila, conjugal, forte, mesmo com a rotina intensa e os desafios do dia a dia? Pode responder, André. Pode falar. Não, mas você sabe que eu ia falar antes, até complementando a Camila. O amor, ele é uma decisão, sabe, Cris? O amor é uma coisa, a paixão é uma coisa, quando você se apaixona, né, à primeira vista. Mas o amor é uma escolha. Coisa, né? Passa aquela não vai ficar assim, os 20 anos de casado, não vai ficar assim, né? Mas é uma escolha, né? É uma decisão. Então, você escolhe. Então, o que eu quero? Eu quero continuar amando o meu marido. Então, a partir dessa decisão, dessa escolha, você começa a tomar atitudes, né? E é uma construção. E, com certeza. Porque a paixão, a hora que acaba, o que a gente percebe que hoje o ser humano tem muita dificuldade, né? Acabou a paixão, então o casamento acabou, porque acabou a paixão, né? E não é. E aí entra essa pergunta que você falou, né? Como manter, então, né? Algumas dicas, eu acho que a principal é você realmente ter tempo a sós com o seu marido, né? Se conectar diariamente por um tempo, ter as famosas DRs até, né? Eu acho importante de vez em quando. Homem principalmente, não sei, né? Pelo menos o meu marido não curte muito, né? Mas essa semana a gente até teve uma. Por que é isso? É você se alinhar, né? Alinhar visão, alinhar as metas, porque toda hora tá mudando. A nossa vida, a nossa rotina muda, né? Quando você tem filhos pequenos, é uma rotina. Quando você tem filhos mais velhos, quando você não tem filhos, enfim. Então é isso, é sempre estar conversando, é tirar um tempo. Eu acho legal também sempre namorar. Esses dias eu até vi um post no Instagram que
a gente não namora depois que a gente casa, né? A gente não... Eu até falei isso pro meu marido. Daí eu falei, você precisa me convidar pra sair pra jantar. Daí ele fez isso até hoje. Ele falou, vamos sair pra jantar. Eu falei, vamos, porque é tão gostoso. Quando você namora, né? O namorado fala, vamos jantar, você se arruma, nanana, tem tudo aquilo. Quando você casa, acaba se acomodando, Vive né? pros filhos. Vive pra rotina. E acaba esquecendo um pouco do casal. Que a gente acha que quando começa o casamento, acaba a solteirice, né? Acaba a vida de solteiro, mas não acaba a vida de namorado, Sim, né? não pode deixar isso acabar. Não pode. Não pode. E como lidar com essas crises? Porque, claro, a gente tem questões que às vezes são divergentes durante o decorrer de um casamento. E é natural, né? Que vai ocorrer essas crises, Sim. né? Dentro do casamento. O que a gente consegue fazer para não perder essa conexão? Eu acho que uma coisa que é importante é o casal sempre se lembrar que não é um contra o outro. É os dois contra o problema. Você entendeu? Então, juntar, né? Sempre lembrar. E também assim, né? A gente crê que a nossa luta não é contra a carne, né? É contra principados e potestades. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a ver essas crises de um outro ângulo, né? Então, vamos conversar, vamos resolver e da melhor maneira possível. Mas entender que a gente, o casal, é uma equipe, né? Não é um contra o outro. É juntos contra aquela situação. A gente tá jogando o mesmo time. A gente tá. A gente costuma falar na mentoria que não é um jogo de tênis, sabe? Que a gente quer derrubar a bola do outro. É um jogo de frescobol na praia. Sim. Que um joga a bola pro outro e se a bola cair, os dois perdem. Sim. Então, o casamento é isso, né? É esse jogo ali na praia que os dois são do mesmo time ali. E se a bola cair, é ruim pros dois. Então, a gente precisa entender isso no casamento. Verdade. Sim. E até para as pessoas entenderem, né? Porque eu falei da questão da mentoria. Você citou a questão da mentoria, a gente fala. Nem está aqui no meu roteiro de perguntas. Mas explica um pouquinho, até para as pessoas entenderem, qual que é a finalidade dessa mentoria, por exemplo? Porque é para as mulheres que são casadas. Não, são para mulheres. Para as mulheres que realmente querem se reposicionar. Por quê? Nós, mulheres, nós, seres humanos, não só mulheres, a gente se especializa muito pra fora, Cris. Eu acho que na sua área você se especializou muito, porque você é uma excelente profissional, né? Então você tem muitos... Você se especializou, estudou. Já buscando cada vez mais conhecimento, vai cursos, se adaptando, se reciclando, né? Com certeza. Só que nós... Assim, se a gente for pensar qual que é o nosso bem mais precioso, você nunca vai falar que é o seu trabalho. É algo muito importante para qualquer ser humano. Mas o seu bem mais precioso são seus filhos e a sua família. Sim. E aí a gente para pensar. Quantas de nós realmente cuidamos e nos especializamos para cuidar do nosso bem mais precioso, né? Sim. Então, a gente se especializa lá fora. E lá fora, gente, é incrível olhar para você, olhar para mulheres, né? Que estão realmente sendo protagonista, né? De tudo. Sim. A gente vê que as mulheres são sensacionais lá fora. Mas dentro do nosso lar, nós somos insubstituível. Ninguém substitui uma mãe. E por isso, por nós sermos insubstituíveis, nós precisamos ter ferramenta, nós precisamos nos especializar, nós precisamos estudar como eu posso ser a melhor mãe que pode ser, como eu posso ser a melhor esposa, a melhor administradora da minha casa, porque lá fora tem muitos cursos, né? Mas o que nós temos feito para dentro da nossa casa para cuidar dos nossos tesouros, não é mesmo? E nós mulheres, eu acredito isso mesmo. E me coloco também nesse bolo aí. A gente acaba tendo um olhar muito para fora, para essa vida profissional. E a gente acaba esquecendo que tem algumas coisas que não são substituíveis, como você disse, não né? são terceirizadas. A esposa, não tem como, né? Ela por favor. E nem podemos, né? Mas é isso, às vezes a atenção da mulher dentro do lar, a atenção da mãe dentro do lar, né? Às vezes terceiriza por uma
uma auxiliadora ali dentro do lar, ou alguém da família, essa rede de apoio que às vezes hoje as pessoas conseguem ter, mas não tem como, né? Se a base não tiver estruturada da mulher ali dentro do seu próprio lar, fazendo aquilo que é competência dela, em algum momento algo vai dar errado. Mas a gente tem que deixar bem claro que, assim, não é deixar de trabalhar, porque hoje é inviável. Mas nós precisamos ter ferramentas para quando nós estamos dentro do nosso lar, nós sermos intencionais e estarmos 100% presentes ali com ferramentas que vai nos fazer amar, desenvolver, cuidar da nossa família. Sim. Então, não é sobre sair, voltar para o lar e não trabalhar. É sobre estar dentro do lar com as ferramentas certas e adequadas para realmente estruturar um lar conforme a gente foi chamada para ter. E não só isso, Cris, não é, isso é maravilhoso, mas não é só para mulheres casadas ou para mulheres que têm filhos. A gente já teve várias alunas também que não são casadas, não têm filhos. A nossa mentoria, ela também é voltada para a mulher em si que tem o seu lar, né? Então, inclusive, a gente teve uma aluna recentemente que ela falou, gente, eu reorganizei o meu lar, porque ela trabalhava tanto fora também e morava sozinha, então aqui ficava aquela bagunça, né? Ela falou, nossa, então assim, eu reorganizei, realmente, né? A organização é um valor de paz, né? Então ela falou, nossa, hoje eu tô sentindo uma paz diferente. E também acaba se preparando para quando for casar, quando for ter filhos, né? E já entra num casamento um pouco mais orientada, né? Com princípios mais fortes, né? Mais sólidos nela. Então, e o que vocês têm ouvido, assim, até por conta de já estarem alguns meses, né? Trabalhando essa... Faz 2 anos? Já vai fazer 2 anos, né? Acredita, Cris? Nossa, tudo isso? 2 anos! Fez 2 anos agora, em agosto. Já há 2 anos que vocês trabalham com mulheres. Já, com certeza, vocês conheceram muitas mulheres, assim, diferentes. Sim. Mulheres que estão num casamento ou que estavam divorciando. Sim. Aconteceu alguma coisa, assim, depois que marcaram, assim, vocês? Que, de repente, essa mulher, essa história nos marcou muito, que depois que ela fez essa mentoria, a gente mudou a vida dela. Sim, Cris, assim, o que mais tem são mulheres que falam que mudou muito. Porque uma mulher, quando se reposiciona dentro da casa, a casa inteira se posiciona, é incrível, pessoas, né? Então, quando você se posiciona corretamente, seu marido se posiciona, seus filhos se posicionam naturalmente, sabe? Então, faz muita diferença. Então, a gente já ouviu muitas histórias, né? De casamentos restaurados, de relacionamentos que estavam quebrados também foram restaurados, né? Sogra e nora. Além de... Não é só marido e mulher, né? Sogra e nora. Né? Os pais também, né? Com os filhos, também, né? pai com filho. Então, assim, teve muitos. Mulheres que voltaram a acreditar em outras mulheres e amizade. Olha só. É muito legal. Mas a gente tem realmente que a gente assim, ama, né? É um testemunho assim lindo, maravilhoso do que aconteceu. E toda vez que eu vou falar de alguém, eu trago as palavras dessa aluna que nos trouxe. Camila, eu vou pedir pra você segurar esse depoimento, porque a gente precisa ir pra um breve intervalo. Mas na volta você conta pra gente. Vou deixar os nossos ouvintes bem curiosos e esperando o nosso retorno aqui após o comercial. Pode ser? Claro! Então tá, fica aqui comigo no Mulheres na Paiquerê 91,7. É já depois do nosso comercial. Paiquerê 91,7. Estamos de volta no Mulheres na Paiquerê 91,7. Hoje estou com essas maravilhosas aqui, mentoras de mulheres, Camila e Andréia. E nosso bate-papo hoje é sobre como construir esse casamento com fé, com propósito e amor, né? Principalmente educando os filhos. Bom, gente, antes do intervalo, eu até perguntei para as meninas aqui como elas são mentoras e acompanham várias mulheres. Tem muitas histórias que elas acompanharam de... sucesso realmente, né? De famílias que foram restauradas, casamentos e, enfim, relacionamentos, né, em geral,
nora, até você falou, né? Nora, Nora e sogra, os pais com os filhos, amizades. E aí você falou que teve uma história que marcou muito. E eu falei, segura pra gente falar depois do intervalo. Então vamos lá, conta um pouquinho pra gente dessa história que marcou. Eu vou ler, né, as palavras que ela me mandou, que ela nos mandou, na verdade, pelo WhatsApp. Depois que acabou a mentoria, ela veio e mandou essa mensagem. Eu até fiz uma arte bonita para entregar para ela. Ela falou assim, vou imprimir, vou guardar dentro da minha Bíblia, do meu livro, para eu nunca esquecer dessa minha história. E ela escreveu assim para mim: depois da mentoria da Edifiquê, minha vida mudou muito. Quantas bênçãos, quantas graças recebidas. Eu e meu esposo hoje vivenciamos a palavra de Cristo, oramos juntos todos os dias. O olhar um pelo outro mudou, o amor é puro e verdadeiro. Respiramos a paz. Não tomo mais remédios de depressão e ansiedade. Fui curada pela honra e glória de Jesus Cristo. Descobri o amor de Deus em minha vida e sei que estou do lado certo, sem sair um grau da estrada que decidi seguir e fortalecida na fé. Olha só que coisa mais maravilhosa. Né? Que lindo, gente. Bom, é isso. É sobre isso, né? É sobre isso. Eu acredito que vocês tenham escutado muitas queixas, né, de mulheres, principalmente, que vocês acompanham. E algo que também vem acontecendo muito, que tem, acredito, trazido problema para os relacionamentos, é a questão da falta de tempo hoje, né, entre os casais. E que as pessoas falam, eu acabo me sentindo sozinha dentro do relacionamento. Vocês já escutaram isso? Muito. Com certeza. Então, assim, até em cima desse tema, que conselhos que vocês dariam para mulheres e homens que se sentem sozinhos dentro do próprio casamento? Isso é muito comum, né, Cris? Isso é muito comum. Você tá casada, mas você se sentir sozinha, né? Sim. Então, eu acho assim, a gente acha que, sei lá, a primeira coisa é você reconhecer que a sua dor é válida, que isso é normal. Porque às vezes você fala assim, você meio que menospreza aquilo. Sim. Mas entender que tá acontecendo isso. Então, o que você faz? Você reconhece que é válida e que Deus, ele se importa com ela, né? A segunda coisa que eu acho importante é você levar essa dor para o Senhor, realmente entregar para Ele, né? A gente fala na mentoria também que a gente tem objetivos e desejos. Objetivos é algo que a gente consegue realizar por nós mesmas, né? E desejos é algo que a gente depende do outro. Então, você se sentir sozinha no casamento, você depende do seu marido. Então, um desejo, quando você depende do outro, a gente sempre fala que a gente tem que orar, pedir para Deus. Então, é entregar para Deus. Mas também é importante você entregar para Deus. Nesse processo, você ir tendo intimidade com Deus também, né? Curando a sua alma, né? E falar, conversar. Eu acho que o diálogo conversar também com o marido. Com o marido. Sim. Ou eu pedi ajuda também para a mulher também. O marido conversar com a mulher que está se sentindo assim. Mas eu acho que é muito importante conversar. Mas pedir sabedoria também para conversar do jeito certo, na hora certa. Porque você chega cobrando, você não tem tempo pra mim, a gente sempre você só fala trabalha, isso. você só pensa nos amigos. Eu posso falar uma coisa pessoal, assim, uma coisa bem pessoal. Eu vivi muito isso, não por escolha nossa, né? Então, a nossa família, eu falo que sempre foi um pouco disfuncional, não por opção, mas por necessidade. Meu marido passava dias fora, né? Então, eu tinha semanas, assim, principalmente de final de campeonato, que ele passava na semana um dia. E a gente tem que ser realista, né? Nós precisamos ser realista e entender a necessidade do outro e as nossas próprias necessidades. Então, como eu, estando dentro de um casamento, eu já sabia que eu tinha casado com um atleta, que ele o corpo dele é a máquina, né, de trabalho. Então, ele precisava se dedicar a isso. Então, o que eu entendi? O que é egoísmo da minha parte? O que eu estou esperando além do que a outra pessoa pode me dar? Porque se a gente não alinhar mesmo as nossas expectativas com a realidade, nós iremos ser pessoas frustradas. Então, na minha vida, o que eu entendi? Que há tempo determinado para todas as coisas. A espera, muitas vezes, é difícil, a gente precisa levar para o Senhor. Mas, enquanto isso, a gente precisa estar lá, se fortalecendo, olhando o outro com empatia. Porque eu vi, assim, a vontade do meu marido de estar dentro da minha casa.
casa, mas também a vontade dele e a necessidade de ser um profissional que exigia. Então, como rebater isso? É assim, eu olhar para ele e me alegrar com a alegria dele. Fazer dos planos dele o meu plano. Então, assim, quando ele ia para um campeonato, o campeonato era meu. Então, muitas de nós estamos num casamento vivendo relacionamentos egoístas. Sim. E o casamento não é sobre nós, é sobre o outro, é sobre o nosso marido, é sobre os nossos filhos, não é somente sobre nós. Então, quando a gente entende e alinha isso, fala assim, olha, ele está lá trabalhando por nós, tudo muda. Então, a gente precisa olhar, realmente ver que lado a gente está olhando da moeda. E, se for necessário, realmente alinhar de novo as expectativas e a realidade ali, sabendo que o egoísmo não faz parte de um casamento sólido e feliz. E a pessoa que também não está disposta a isso, né? Mas também o que acontece? Tem muitas mulheres que se sentem sozinhas com o marido presente. Sim. Essa que eu acho que é o ruim. Porque quando o marido realmente trabalha fora e tal, você... Ou a mulher também, né? Enfim, precisa viajar, né? Mais ausente. Aí você precisa realmente entender isso. Mas tem muitas pessoas que se sentem sozinhas com o cônjuge presente. E eu acho que essa que é a grande dor, né? Essa que é o pior. Então é isso, é você realmente entender que isso é válido, levar para o Senhor e conversar, né? Saber a hora certa, mas realmente realinhar. Sim. Porque casamento não é para você se sentir sozinho, né? É para você estar junto com alguém, né? Sim. Então, acredito que em relacionamentos em geral. A gente fala casamento, mas hoje pode ser pessoas que estão namorando, com né? certeza. Enfim, precisa alinhar desde o início as expectativas, porque a gente vê que as pessoas estão se frustrando cada dia mais. Mas é aquilo que a Camila falou. Lá no início, sabia que a pessoa tinha uma determinada profissão, ou que ao longo do período, né, do casamento ou o relacionamento, a pessoa precisou fazer algumas escolhas. Tem que ver se é realmente porque a pessoa não quer ficar com você, porque ela tá, né, ela tá dando prioridade para algumas coisas, então o tempo dela tá dando prioridade para coisas que trazem mais prazer, ou enfim, o que ela necessite, ou realmente é necessário, né? Enfim. Fica a dica aí, né? É isso aí, Avaliem e alinhem as expectativas. Acho que é super importante isso. Falando em expectativa, algo que a gente tem percebido também bastante nos relacionamentos é a questão da educação dos filhos. E trazendo para essa educação dos filhos dentro de um propósito, que também é algo que vocês trabalham bastante na mentoria, né? A gente vê os pais não sabendo lidar com os filhos mais, até algumas questões de os filhos tomarem a posição dos pais, né? A gente percebe muito isso hoje. Como os filhos estão... Os papéis estão os papéis invertidos, né? Mas na prática hoje, como educar os filhos com esses valores cristãos num mundo que está tão confuso hoje em dia? Eu acho, assim, que cada família, né? Eu acredito, na verdade, que cada família, ela segue, já tem algo construído ali. Então, primeiro de tudo, tem que estar claro na cabeça dos filhos qual é a filosofia, o que a sua família acredita, porque muitas vezes nós estamos, a família, os pais estão tanto no automático que essa mensagem não é passada clara para os filhos. Então, filho, lá fora não importa como está acontecendo, não importa se o seu amiguinho toma refrigerante todos os dias. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Aqui dentro da nossa casa, o refrigerante é para os fins de semana. Ou, aqui na nossa casa, é suco, nós não temos refrigerante. Ou, aqui na nossa casa, temos água, né? Isso é um exemplo do que beber, mas não é sobre isso, né? Sim. Nós estamos falando sobre todos os tipos de assuntos. O que a gente precisa deixar claro para os nossos filhos que a nossa casa, a nossa família segue alguns padrões. Sim. Então, primeiro, a comunicação tem que ser clara para os filhos. Segundo, essa comunicação, ela tem que vir de uma autoridade. Temos perdido hierarquia na sociedade e isso começa dentro da casa. Na casa, precisa saber que são pai e a mãe, elas são autoridades. E não uma autoridade severa, abusiva. É uma autoridade com amor. E a gente pensa num carro, a família é um carro. O pai, né, ou a autoridade ali está, ou a mãe que é responsável, né? Então, a autoridade do pai, vamos falar na família, o pai vai no volante. A mãe vai do lado,
e os filhos vão atrás. Os pais sempre estão na frente e os filhos sempre estão no banco de trás. Essa hierarquia, essa autoridade, ela não pode ser quebrada. Até porque se também não tem essa questão do diálogo, os pais determinarem exatamente como são os valores dessa família. Essa criança vai para uma escola, por exemplo, que a gente estava até conversando ontem, né? Ainda bem que Londrina é muito bem servida em escolas aqui, mas os pais precisam ficar atentos com a educação dos filhos. Com certeza. Porque às vezes você está pregando algo dentro da sua casa, que você vai levar essa criança para a sociedade, esse adolescente, e vai falar algo totalmente contra aquilo que você está falando dentro do seu lar, né? Sim. Então a gente vê hoje também, não vou citar nome de escolas aqui, até para não, né, a gente não pode, mas a gente tem visto como esses valores estão invertidos dentro da sociedade. E escolas realmente deixando isso totalmente contra os valores, né, das famílias. Então a gente precisa ficar bem atento com isso também, né? E nós, pais, nós temos responsabilidade aonde a gente planta os nossos filhos. Então, aonde a gente está colocando a escola do filho que a gente coloca, os amigos que nós estamos colocando. Então, nós temos responsabilidade onde nós temos plantado os nossos filhos, né? Assim, não é... A gente está vivendo... Já passou o tempo que era tudo saudável, que as crianças ficavam na rua, que iam a pé para a escola. Não, a gente não vive mais nessa época. E a gente precisa entender a responsabilidade de onde a gente tem plantado a nossa família. Até porque, lógico, a gente não tem como colocar eles dentro de uma bolha. Eles precisam ter contato com o mundo, mas eles precisam ter esses valores muito bem definidos. Para que eles, quando eles vão para esses ambientes, eles saibam o que eles precisam fazer, né? Mas como que eles vão ter esses valores? Né? Além da gente ensinar, a gente precisa viver. Isso. A gente precisa dar o exemplo, porque aquilo faço o que eu falo, não faço, né? Como que é faço o que eu falo, não faço o que eu faço, né? Não existe. Eles vão imitar a gente, né? Então, e como que eles vão imitar a gente? Convivendo com a gente também. Então a gente precisa ter tempo, né, para eles, porque muitas vezes nessa correria a gente acaba não tendo tempo também para cuidar dos filhos, para olhar olho no olho, tempo de mesa, né? A gente fala muito sobre isso na mentoria, como é importante a gente ter esse tempo, porque para ensinar valores eles precisam ver e precisam conviver, né? Isso é importante. E o que a Camila falou também é muito importante. A gente precisa monitorar os nossos filhos, independente da idade, sabe? Precisa ver. Redes sociais hoje em dia é super, né, sério também. Minha casa, minhas regras. É isso, isso, né? E eles precisam saber que os pais estão olhando e precisam, né, entender. Meus pais sabem o que eu faço e que tá tudo bem, e que bom, né? E a gente criando esse vínculo também com os filhos, eles acabam tendo mais liberdade com a gente também, de contar certas coisas, né? Eles não vão chegar pra mãe ou pro pai com medo de falar aquilo, eles vão chegar querendo eles uma acabam solução. Mentindo, né? Porque às vezes, dependendo da reação, né? Então, se você tem vínculo, se eles, mesmo com a autoridade, né? Eles sabem que eles podem contar com você e que você vai estar ali para eles, eles vão te contar as coisas, mesmo sabendo que vão ser repreendidos, mas... E né? É uma autoridade amorosa. É uma autoridade amorosa. É isso que a gente precisa que a gente entender. sabe que a gente não recebeu isso, né? A gente vem de uma época que os pais eram... A gente falava de autoridade, era ser autoritário mesmo, de você vai fazer aquilo. De ter medo, né? Da gente ter medo. Impor algo, mas que não gerava nenhum respeito, né? Era uma questão de medo, né? Das consequências, né? Principalmente apanhar. Nossa, então, sim. Né? Mas vocês também não percebem? Eu tenho uma percepção de que... E tenho me policiado muito para isso com os meus filhos. Principalmente com agora os mais novos, né? Porque a gente, quando é mais jovem, a gente acaba sendo mais dura, né? É diferente. A gente vai... Daí a gente vai ficando mais velho, ficando mais mole. Mas vocês não percebem que a gente acaba pecando um pouco nessa situação? Falando assim, ai, dá o que a gente não teve? Com certeza. E a gente acaba Quantas vezes, cometendo um certo excesso. Porque se a gente não teve e a gente acabou se adaptando a essas dificuldades... A gente acaba dando demais, né, pros filhos. Mas por isso que a gente tem que ser intencional em tudo, né? Pensar mesmo o que a gente tá fazendo. Isso é ser intencional, é você planejar, é você pensar, né? Não viver no automático, né?
Então, assim, até onde eu posso dar, até o que eu vou dar, o que eu vou fazer. Eles podem compreender que não, é isso. Pra eles compreenderem que não vai ter sempre E a frustração tudo, né? é tão importante, né, Cris? E hoje em dia a gente vê tantos jovens, né, sofrendo com ansiedade, com tanta coisa, porque não tiveram essa frustração. Não tem mais não, né, gente? Mas por isso, eu falo assim, os pais, eles não querem errar, eles querem acertar, né? Nós também. E quantas vezes a gente já errou, né? Mas é muito importante a gente ser intencional e entender que frustração faz parte do processo e que eles vão ter muito isso na vida, né? Infelizmente, é o que você falou, a gente não pode criar numa bolha. Limites são saudáveis. São, e necessários, eles gostam, né? Sim. Eles gostam, eles precisam. E nesse sentido, educando os filhos, a gente vê também que tem muita divergência de casais que pensam de um jeito, né? A mulher pensa de um jeito, o marido pensa de outro, porque receberam educações diferentes. Como lidar com essas diferenças, manter esse equilíbrio entre os pais na hora de educar? O que vocês acham? Eu acho importante sempre, é isso, o que a gente sempre fala, diálogo, né? É conversar. Você pensa assim, eu penso assim, vamos chegar num consenso, né? Porque assim, não é porque a Camila fala uma frase muito boa, que não é porque você é diferente de mim que você tá errado, né? Então, às vezes, o seu marido pensa de um jeito, eu penso de outro, e não é porque ele pensa de um jeito que ele tá errado e eu tô certa, mas... O que a gente pensa junto? O que a gente pensa junto? O que nós temos em comum? Como que a gente vai criar? É bom planejar, né? É ser intencional também nisso, é combinar. Como que a gente vai criar, como que a gente vai educar os filhos juntos. E os pais, assim, tem que entender que não tirar a autoridade do outro. Que isso acontece muito, né? Briga, não é porque coisa... não. E assim, os um pais põe no castigo, o outro tira, não é? Os pais precisam ser maduros. Então, às vezes, os pais ficam em cabo de guerra ali e quem é prejudicado é os filhos, né? São os filhos. Então, não precisa. A gente tem que entender assim, se o pai já deu... Eu tive uma criação totalmente diferente do meu marido, né? Meu marido cresceu numa cidade pequena, totalmente diferente. Eu já cresci de uma maneira totalmente diferente. Então, muitas vezes... Ele dá algumas ordens e algumas coisas que eu não acredito. E que eu falo assim, meu Deus, e agora? Qual que é a minha posição? E por muito tempo, eu aprendi no erro que é melhor a gente se calar. E esperar depois pra conversar. Daí eu falo, será que não foi forte demais? Porque os maridos têm a tendência de ser mais fortes, mais durão. Depende do marido também, viu? Mas ainda mais com meninos, assim. Eles veem a responsabilidade do menino ter que ser homem. Então, eles são mais duros com os meninos. Então, muitas vezes, quando eu falo assim, amor, será que a gente não foi duro demais? E aí, eu sempre falo a gente, né? Não foi duro demais? E eu sempre vejo que ele volta a pensar e às vezes ele dá um contorno e aí ele faz de uma maneira. Mas isso tem que ser o quê? A gente tem que ser madura pra esperar a hora certa de falar. Na frente da criança porque também. A vida não é igual novela, né? Todo mundo certo. Não, às vezes o negócio pega fogo mesmo. E a gente tem que lembrar que a gente precisa ser madura, que a criança é a criança. Os adultos são as pessoas maduras ali. E aí, deixa ele exercer... deveriam ser, né? Deixa ele exercer a autoridade dele agora. E depois, casal se entende como casal, alinha e depois devolve pros filhos, né? Que legal. Ai, que bate-papo gostoso, né, meninas? Bom, a gente precisa ir para um breve intervalo e na volta tem muito mais bate-papo. Fica aqui comigo no Mulheres na Paiquerê 91,7. Aqui, o protagonismo feminino tem espaço. Paiquerê 91,7. Estamos de volta no Mulheres na Paiquerê 91,7 e esse é o último bloco desse programa maravilhoso com essas mulheres incríveis. Aqui comigo hoje a Camila e a Andréia, são mentoras de mulheres. A gente está falando sobre casamento, sobre educação de filhos e acredito que é muito importante a gente deixar para esse último bloco, viu, meninas? A gente falar sobre... esses desafios da mulher dentro do lar, né? Meu Deus. Vamos dar foco pra mulher agora. A gente falou sobre o casamento, mas algo que você falou que me chamou muita atenção ali no início, né, Camila? A questão de que a mulher, ela é a responsável por esse lar, né? Ela não é substituível, né? Todas as posições são substituíveis, mas a mulher dentro do lar não é substituível. Então, pegando esse gancho que você falou no primeiro bloco... e levando em consideração que hoje a mulher carrega tantos papéis, né?
Sim. Que ela precisa ser a melhor profissional, ela precisa ser filha, né? Melhor filha. Precisa ser uma boa profissional, ela precisa ser bonita, ela precisa estar magra. Ela precisa estar... Né, Tomar 2 litros de água por dia. 2 litros de água por dia. Agora, eu Não, e emocionalmente, né, saudável. Saudável. Então ela tem que estar com a pele linda. Sim. Né? Cabelo maravilhoso, magra, esbelta. Com botox em dia. Meu Deus. Tem que estar por dentro das trends. Agora é o morango do amor. Ai! Que eu não comi ainda o morango do amor. Também ainda não. Não dá nem tempo, gente. Tô na onda do pistache ainda, já mudou. Agora é o morango do amor, enfim. Bom, Mas como que a gente consegue encontrar esse equilíbrio entre esposa, mãe e principalmente mulher de fé? Quem que vai querer responder essa pergunta? Posso falar? Claro. Eu acho que a gente não precisa... A primeira coisa é que a gente se cobra muito, né? A gente acha que a gente precisa ser perfeita em tudo. E não precisamos. A gente precisa estar presente em tudo, mas a gente tem as prioridades. É igual um jardim, né? Então, você olha assim, tem várias flores. Tem uma que tá um pouquinho mais murchinha ali, a outra tá maior, então você vai lá regar mais murchinha. Então, você fica de olho, né? O que precisa ser regado nesse caso, né? Então, a gente precisa ter essa noção. A gente precisa fazer de tudo, mas precisamos entender que tem horas que vamos precisar priorizar certas coisas, né? E isso a gente faz também, assim, orando. Eu sempre oro pela minha agenda, ultimamente, né? Não que eu tenha muita agenda, nossa, né? Quem vê, pensa, mas a gente precisa realmente saber onde Deus quer que a gente esteja, né? O que Ele quer que a gente faça. Senão a gente abraça o mundo de uma forma que a gente não dá conta. Sim. A gente fica cansada, estressada, exausta e acaba não cuidando do que realmente importa, né? Do que realmente precisa. Então, eu acho que é isso, sabe? A gente entender que a gente não precisa ser perfeito em tudo, mas a gente precisa não negligenciar, né? O que precisa ser feito, mas entender que tem prioridades e o que é a prioridade nesse momento, né? É isso. Eu vejo também que, assim, homens que estão escutando precisam dar um abraço, né? Um beijo na esposa nesse momento, porque a mulher, ela tem uma jornada de trabalho muito... exaustiva, né? Sim. Principalmente as mulheres que trabalham fora. Sim. Porque a casa, a gente trabalha o dia inteiro lá fora e a casa ali tá esperando pela gente quando a gente chega no final do dia. Sim. Então, nós precisamos realmente entender que a mulher, ela dá conta de tudo. Mas o ambiente fica mais gostoso quando tem parceria. Então, Sim. homens, vocês estão convidados a ser parceiro das suas esposas, né? Hoje você ou chama sua mulher pra jantar fora, ou você prepara o jantar pra ela, ajuda. Ou se ela for cozinhar, ajuda. Como é que foi seu dia? Você tá bem? Porque... não sei se vocês concordam, mas quando a gente recebe, não parece que a gente vira assim, gigante. A gente fala, daí que eu vou me doar mais. É muito bom. Não é? Porque daí você tá vendo que a pessoa não tá cobrando. Ela tá ali pra te ajudar. Sim, é parceria. Pra ser parceiro mesmo. Talvez falta um pouquinho na concepção de vocês. O que vocês têm ouvido das mulheres? Tá faltando parceria dos homens? Mas é o que a gente sempre fala, é o diálogo. Às vezes eles não sabem. Gente, às vezes o homem é muito sem noção. É verdade, a gente fica imaginando, né? Tô aqui lavando a louça e ele tá lá sentado folgadão. Ele tá lá sentado folgadão, abriu a caixinha do sentado folgadão e tá lá pensando naquilo. Ele nem tá ouvindo que você tá lavando louça. Sim. Ele nem tá vendo que você tá fazendo as coisas. A masculina É do diferente. cérebro masculino, ela é diferente. Então- Então, muitas vezes, precisa da mulher ir lá e falar assim, olha, vem me ajudar aqui. A gente Sim. precisa Né? ser clara. E eu acho que a gente deixou um pouquinho isso também de lado. Não sei se vocês Aham. concordam. Eu vou falar por mim. Eu tenho essa coisa, eu sou autossuficiente, eu dou conta de tudo e tal. E é uma E no mentira. final é uma sobrecarga que a gente tem. Por se quê? sobrecarrega. Mas você também não pediu? Aham. Mas você não deu tempo? Eu já Exatamente. pego, já vou lá e faço. Eu tenho essa característica. Sim. Tanto, Eu acho que né? muitas Tanto de até com nós. os filhos eu faço muito isso. Tudo bem, a gente sabe que a gente dá conta, mas a gente também precisa saber delegar, né? Com Sim, Senão a a gente gente não vai ficando cada vez precisa mais dar conta sobrecarregada. de tudo, Sim. é isso. Aham. Ainda mais quem é casada e tem esse parceiro. Então, Sim. conversa, fala. Eles não vão adivinhar. Não vão mesmo, Não. entendeu? Não espere isso. E não brigando também, né, gente? Não, Ai, tá com vendo? Não me sabedoria. ajuda, nem vem lavar um prato aqui, eu tenho que sair, fiz a De janta, eu jeito tenho que lavar nenhum. tudo. Né?
falar com jeitinho. Com Eu tô um certeza. pouco cansada. Você não me ajuda a lavar a louça? sim. Você seca pra mim? Vamos fazer assim hoje? Vamos dividir? Então eu cozinho e você... Sim. E aí você me ajuda a tirar a mesa ou me ajuda a lavar a louça. Talvez certeza. falta também um pouco de diálogo. Com Falta, certeza. com certeza. Na minha casa é tudo divididinho, assim. A gente faz... Óbvio que a mulher faz mais, né, gente? Mas eles ajudam, sim. É só a gente pedir. E eles fazem com a maior, assim, em geral, né? Eles Sim. ajudam, sim. Mas Gente, tem que hoje pedir. é a dica do sábado, né? Hoje é dia de levar a esposa. Vão comer um espetinho, peçam uma pizza, saiam pra jantar, né? Mas ofereçam um dia da semana pra você honrar a sua esposa, né? Aham. O quanto ela se dedica, porque o trabalho no lar para uma mulher, ela é difícil, ela cuida do marido, ela administra a casa, assim, para ter uma boa administradora, para não ter desperdício, para realmente os alimentos serem bem aproveitados, apagar a luz dos ambientes, né? Nós estamos ali de general de guarda, sempre cuidando da nossa casa. Então, que os maridos entendam, né? A nossa jornada ali dentro da nossa casa e que hoje honre suas esposas. Vocês estão convidados a levar a esposa para jantar hoje, para comer aquele espetinho ou tomar um suquinho ali, mas vamos fazer alguma coisa, Até né? porque a mulher já se cobra tanto, né, gente? Aham. Já tem tanta cobrança, porque é gente aquilo. A mulher precisa. se compara muito também, né? Sim. E a rede social veio muito... Nossa. Eu acredito que é fantástico, né? Eu trabalho com Maravilhoso. rede social, Mas- adoro, mas a gente tem que ficar muito atento em relação a isso, porque as mulheres também estão se comparando muito, né? Sabe por quê, Da vida Cris? de rede social. Mas vida de rede social é um recorte, É. né? De minutos. E nada daquilo é real. Mas a gente acaba achando que é, né? Principalmente, eu acho que essa nova Aí geração... é isso, né? Ai, tá vendo? O marido da fulana Sim, manda deu flor pra ela flores. sempre. Aham, E leva ela aham. sempre pra jantar em restaurantes caros. E você nunca paga nenhum lanche pra mim. Pois é. Né? Acontece muito isso, Não, então tem e que também chega ficar e pede. atento. Mas por isso que tem que chegar e pedir. Chegar e conversar. Com mansidão, com sabedoria. Com jeitinho. com Fala jeitinho. assim, ó, trata bem que hoje tem, né? É isso, gente. Senão você não vai ganhar. Isso, mas é isso. Bom, gente, e a gente percebe que as mulheres estão se culpando, se cobrando muito, né? Muito. Seja por rede social, por comparação, enfim. Como que vem essa culpa e essa cobrança que a gente tem interna mesmo com a gente? Porque a gente acaba, nossa, será que eu não sou tão boa mãe ou tão boa esposa? E a minha amiga dá mais perfeita. conta, ela é perfeita. É. Como que a gente faz com isso? Primeiro de tudo, a gente precisa entender que a comparação rouba a felicidade. A gente não pode se comparar. Cada casa tem realmente uma maneira de ser, cada casa tem ali o jeito dela, né? Desenvolver uma maneira própria. Então, não se compare, não compare o seu marido, né? Ou a grama do vizinho sempre é mais verde. Isso é uma mentira. A grama do vizinho, ela não é mais verde. Talvez ela está sendo mais bem cuidada. Então, o que a gente precisa entender é que dentro da nossa casa, o que a gente tem e o que a gente pode usar de melhor. Né? É isso. Eu vejo que, primeiro de tudo, é não se comparar. Segundo, dentro da sua casa, o que você pode usar da melhor maneira que você pode. Na mentoria, nós falamos o princípio de usar o que você tem. Olha só. Que a gente foi ensinada assim, não, guarda pra visita, o melhor Não, prato, a melhor toalha, não sei. Não, a gente é tem que isso usar mesmo. o que a gente tem. Então, não se compara com os outros, a fase que o outro tá. Não se compare. Use o que você tem da melhor maneira. E ali, eu acredito que quando a gente começa a usar o que a gente tem do melhor jeito, os nossos dons dentro da nossa casa, a gente começa a valorizar e olhar de maneira diferente e ser grata por aquilo que a gente já tem. Então, primeiro de tudo, não se compare. Segundo, seja grata pelo aquilo que você tem. E terceiro, quando você não se compara, quando você usa o que você tem, a gente precisa entender o terceiro passo, que é quando a gente usa tudo da melhor maneira, a gente sempre é retribuído, né? O Senhor vê que a gente está usando os nossos dons e talentos multiplicando, né? Então, se a gente está usando tudo da melhor maneira, com certeza a gente está honrando o Senhor e a gente vai ser beneficiado, né? Por isso também. Eu creio que existe o natural, mas eu também creio no sobrenatural que Deus pode fazer na nossa casa quando a gente não se compara e quando a gente é grata e usa o que a gente tem da melhor maneira.
Ah, que lindo. Eu ouvi muito essa questão da intencionalidade. Principalmente na mentoria, vocês usam bastante essa palavra. Ser intencional, ser intencional. Tá, na prática, o que é ser intencional? Tem um pouco a ver com o que você está acabando de explicar? Sim. Sobre essa questão de você utilizar as coisas que você tem, você fazer mais pelo outro. Eu vou falar algo que, assim, eu enxergo, né, hoje na nossa sociedade. As pessoas parece que elas estão querendo mais receber do que dar. Elas não têm vivido isso. Vocês sentem isso também na mentoria? O que acontece, Cris? O mundo mesmo, ele prega isso, né? Assim, sou eu, reciprocidade. Né? É isso. Eu vou ser feliz. Não, o contrário. Eu quero ser feliz. Eu tananã. E a gente precisa entender que não é assim. Pra gente ser feliz, na verdade, a gente precisa servir, fazer o outro feliz. A partir do momento que você faz o outro feliz, que você dá pro outro, né? Você vai receber. Isso é princípio. E isso é verdade, não é? Quando você faz uma gentileza, você recebe outra gentileza. Quando você dá um sorriso, você recebe outro sorriso, não é? Sim, sim. Então, assim, dentro da sua casa é a mesma coisa. Em qualquer relacionamento é assim, né? Então, quando você é intencional com seu marido, quando você fala, eu vou fazer ele feliz. Gente, ele vai uma hora. Talvez, às vezes, é um processo, dependendo do nível, do estágio do casamento que tá, né? Mas ele vai acabar retribuindo. Aquilo vai voltar pra você. Só que a gente precisa entender que a mulher sábia edifica o lar, né? Sim. E a tola o destrói com as próprias mãos. Então, a gente precisa ser essa mulher sábia, escolher. A gente sempre fala que é escolha. Escolher ser sábia. Eu quero um casamento melhor? Vou escolher ser uma esposa melhor. Eu sou a rainha, eu quero ser casada com um rei, mas eu me comporto como uma rainha? Sim. Ou não? Eu me comporto como uma menina mimada, né? Não, eu preciso me comportar como a esposa que eu quero que meu marido seja, né? Sim. Então, se eu quero ter um marido bom, eu vou ser uma esposa boa para isso, né? E assim, eu aprendi que o tolo, ele fala do que tá vendo. E o sábio fala do que quer ver. Olha só que coisa maravilhosa. Olha que legal. Eu tava esperando ela responder. Eu ia perguntar pra ela assim, tá, a gente escuta muito sobre a questão da sabedoria. A mulher, a gente escuta muito isso, né? A mulher sábia edifica o lar. Tá. O que é sabedoria pra vocês? Então, como explicar essa sabedoria pra mim? Como eu posso ser sábia no meu lar? Primeiro de tudo, então o tolo fala do que vê. E o sábio fala do que quer ver. Então, é o foco que a gente dá nas coisas. Eu vou vou dar um exemplo bem prático que todo mundo já viveu isso. Quando a gente quer trocar de carro. Eu quero comprar, vamos pensar, quero comprar um Fusca, né? Eu quero esse Fusca, Daí você começa a sair na rua, você só vê Fusca. Nossa, ver Fusca, será que é uma mensagem que eu preciso comprar Fusca? Não é nenhuma mensagem. É que o seu foco está no Fusca. Sempre existiu essa quantidade de carro que você quer, né? Sim. Mesma coisa de uma mulher grávida, eu quero engravidar. Nossa, eu tô saindo, eu só vejo mulheres grávidas. Por quê? É o seu foco. Então, dentro da nossa casa, se nós focarmos nos defeitos, a gente só vai ver o defeito. Então, o tolo, ele fala do que vê. Então, as mulheres e nós, todas, as pessoas precisam entender que a sabedoria é falar do que quer ver. Então, você começa a falar do seu marido. Olha, nossa, como meu marido é bom. Começa a ver por que você se apaixonou, por que você casou com aquele marido. Como meu filho é inteligente. Ai. Às vezes você tá estudando com seu filho e fala, é burro, não entendi. Não, isso é tolice. É falar do que tá vendo. Filho, eu tô vendo como você é inteligente, o quanto você já aprendeu, o quanto você já evoluiu. O marido, nossa, marido, como seu pai nunca ajudou dentro da casa e você, pelo menos, coloca o sapato ali no lugar, né? Começa a olhar as coisas boas, porque o sábio, ele fala do que quer ver. Então, começa a olhar pro seu marido e falar como ele já existisse, como o marido que você gostaria de ter. É a visão, né? Quando a gente olha de uma maneira sábia para as coisas, a gente tem um retorno muito saudável nisso. Muito bom. E sabedoria também, Cris, é conhecimento na prática. Sabe o que você conhece, o que você estuda, o que você ouve? Você tá ouvindo a gente falar isso. Seja isso, seja isso.
Vamos pôr na prática. Vou fazer, vou escolher fazer. É isso a sabedoria. É você escolher fazer o que você tá vendo que tá dando certo, né? O que dá certo. Então, e a intencionalidade faz você viver muito isso, né? Essa sabedoria, porque você está aprendendo e você está fazendo. Colocando em prática. Mas tem que fazer uma mentoria para os homens. Com certeza, né? Como tratar as mulheres, como ser, né? Eles podem ser intencionais. Eu tenho que falar pro Germano abrir essa mentoria para os homens, viu? Eu acho, assim, que os homens, eles são muito bons. Os homens, a maioria dos homens, eles são homens amorosos, só que eles são homens, né? Ele carrega essa dureza necessária para uma família. Então, nós mulheres, a gente tem que aprender o caminho para chegar no coração dos homens. Despertar, né? Sim. Né? Eles são bons, você olha assim, a maioria dos homens, eles são bons, né? Eles querem ter uma família, eles estão ali. Mas muitas vezes a gente não aprendeu ainda como chegar no coração dos nossos maridos. Mulheres, vocês têm um marido bom pela fé, né? Vamos aprender realmente como conquistar esse coração. Como que muitas despertar. Vezes, esse coração que está despertar endurecido. essas atitudes boas Sim. que a gente tanto deseja, E né? às vezes nós, mulheres, somos tão rixosas, né? A gente reclama tanto que eles se fecham mesmo e eles continuam sendo daquele jeito. Então a gente precisa realmente. Sim, né, eu escolher. acredito nos homens, assim, acredito do quanto eles são amorosos. É uma semente que o Senhor já colocou no coração dele. Porque Jesus, ele veio com uma liderança amável e serviçal. Então, eles já têm essa semente no coração. Tem essa semente, só tem que resgatar isso. sim, né? E a isso. mulher tem que colaborar para esse processo. Tem que colaborar. Com a gente tem que ter certeza. essa sabedoria. Tem que ter essa Bom, meninas, que bate-papo Ai, delicioso. Mas a gente tá chegando já ao final Que gostoso. do nosso programa. E para finalizar, eu gostaria que vocês deixassem uma palavra para as mulheres que estão nos ouvindo. Que essas mulheres que desejam reconstruir ou construir ou fortalecer a casa, uma mensagem final de encorajamento. Olha, Deus deseja realmente restaurar o que está quebrado. Deus deseja, ele tem essa vontade, a família, né, tá no coração de Deus. Então não desista, né? Lute, busque, vá atrás, procure ajuda, mas não desista, sabe? Porque é o que a gente falou, a mulher sábia realmente edifica o lar, né? Sim. Então assim, às vezes tá triste, tá caída, né? Mas, né, amiga, não desista, né? Lute pela sua família. Com certeza. Eu acredito que a família é um plano que Deus tem. Então, não desista daquilo que o Senhor colocou, né, no seu coração. Não desista dos seus filhos. Não desista de realmente quando você chegar no fim da vida, imagina. Quando você for uma senhorinha, ou você que é uma senhorinha mesmo, né? Quando você olha, você vê os seus netos, você vê o seu filho, você vê sua descendência. Quantos frutos você deixou? Então, para as mulheres mais da terceira idade, né? Que já passaram por tudo isso. O que eu gostaria de falar para mulheres? Parabéns, né? Você deixou um legado, tantas coisas bonitas, mas a palavra de Deus fala que ainda que nós estamos, né, mais velhas, a gente continua a dar frutos. Então, para as mulheres que estão assim mais velhas, não desista de ensinar os seus netos, né? Sim. Existem muitos pessoas bíblicas que aprenderam com suas avós e se tornaram grandes homens de Deus. Então, para as mulheres mais velhas, ensinem, falem, né? Levam os seus netos para a mesa de vocês e demonstre todo o amor e toda essa sabedoria que conquistada durante a vida. E para as mulheres mais novas, né? Para as mulheres mais novas, lutem pelo seu casamento. A nossa sociedade precisa de famílias estáveis, famílias saudáveis. Então, mulher, não desista da sua casa. Mulher, não desista dos seus filhos. Não desista, porque quando você chegar, né, na melhor idade, você vai olhar para trás e vai falar, valeu a pena. Olha Fiz um que bom trabalho. Sim, que família mais linda que eu tenho. Olha os meus netos, meus bisnetos, né? E essa é a felicidade de uma mulher que escolheu ter o casamento, escolheu ter filhos. É chegar lá na frente e ver que sua família, sua descendência está saudável. Olha que coisa linda. Que lindo. Cris, e você não precisa, mulher, você não precisa ser forte o tempo inteiro. Você só precisa estar nos braços do forte. Olha que bonito Que lindo, isso, né? que é o nosso lindo, Deus. gente. Amém. Maravilhoso. É isso, menina. Muito obrigada pela presença de vocês, Obrigada a você compartilharem pelo convite. o conhecimento, o que vocês têm passado para tantas mulheres. Aproveito também para
para vocês deixarem a rede social, porque eu sei que vocês também compartilharam tantas mensagens ali, e às vezes as pessoas querem conhecer um pouquinho mais, aprender, porque tinha tanta pergunta aqui, mas o nosso tempo também é curto, né? A gente quer te agradecer também, Cris, porque você fez muita diferença na nossa vida, na nossa mentoria, através do seu trabalho, do seu conhecimento. E se não fosse você fez a gente elevar, né, o nosso nível de consciência nesse lado empresarial. Muito obrigada, viu, Cris? Meninas. Você é bênção na nossa vida. E a nossa rede social, amiga, fala aí. Edifiquê, Experiências Cristãs e @Experiência do Lar Londrina. Olha só, lá a gente dá dicas de como ser intencional na casa, de como olhar para o nosso marido, para os nossos filhos. Lá a gente tem uma conversa mais de pertinho e a todo momento, não é mesmo, Cris? Que lindo, gente, verdade. Então, sigam lá a rede social, Edifiquê Mentorias. E vocês vão aprender um pouquinho mais, assim como eu tenho aprendido muito com elas. É incrível. Bom, chegamos ao final de mais um programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Comigo, Cris Magaldes. Aqui o protagonismo feminino tem espaço. Continua ligadinho aqui. Na sequência você fica com o Rádio Show com o Cristiano Pereira, que vai trazer aquela seleção maravilhosa que você já conhece para animar o seu sábado. E te espero até o próximo sábado. Tchau, tchau, pessoal. Todo sábado, à 13h, na Paiquerê, nosso encontro marcado no programa Mulheres na Paiquerê 91,7, com Cris Magaldes. A cada semana, um bate-papo com uma ou mais convidadas especiais. Acompanhe a programação do Mulheres pelo nosso Instagram, @Paiquerê 917. Os programas ficam à sua disposição no canal da Paiquerê 91,7, no YouTube.